A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos nos pôr de pé então. Quem tem motivo de estar alegre nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia. Então fecha os teus olhos e com essa mesma alegria entra na presença do Senhor. Fala com teu Deus. Exalta aquele que é poderoso, porque o Senhor preparou este lugar para te receber. Então se achega à presença do teu Deus, invoca o nome dEle. Pai Celestial, entramos, meu Deus, na tua presença, Pai, para te louvar e para te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Deus. Estamos aqui, meu Pai, para te exaltar e glorificar o teu santo nome, meu Deus. Queremos, Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo se manifeste neste lugar, Pai. Queremos que nessa noite, meu Deus, o teu poder, Pai, seja, Senhor Jesus, aqui de forma inimaginável, meu Deus, porque o Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Pai. O texto bíblico fala que o pardal encontrou casa, mas nós encontramos abrigo em Ti, Senhor. Nós estamos, Pai, debaixo das Tuas asas, meu Deus. E por isso, Pai, nós queremos Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Que ao chegarmos aqui, meu Deus, possamos ser transformados por Ti, Pai. Que ao chegarmos aqui, Senhor, o Teu poder se manifeste em nossas vidas, meu Deus, nos dando ânimo, Pai, nos fortalecendo, Senhor Jesus, porque o mundo é mau, mas o Senhor é a bondade infinita, meu Deus. O Senhor é amor, Pai, e por isso nós aqui estamos. Abre os céus e derrama em nós a Tua presença, Senhor Jesus. Aceita esse louvor na tua presença, Pai, como aroma suave, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, meu Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor. A tua graça me alcançou, livre sou. Minha rocha, meu escudo, em Ti vou confiar, não vou me abalar. Em Teus braços temer, pra sempre eu vou crer.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. É mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para prestarmos o nosso culto ao Senhor. E, portanto, não vamos de maneira nenhuma perder nenhum momento desse culto, porque todos os momentos desse culto é para louvar a Ele. Amém? Para glorificar a Ele. Eu não sei se você sabe, mas ontem foi o Dia Internacional da Família. E a Igreja do Senhor Jesus é aquela que tem procurado defender, tem procurado sustentar todo o propósito da família, mas fundamentado na palavra do Senhor. Então, para nós, é um momento muito importante, porque reconhecer ainda a família e poder ter a oportunidade de ter essa experiência é algo precioso que nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos motivar, precisamos falar, precisamos ensinar e precisamos também viver. Então nós vamos fazer uma oração, nós vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa casa, e pedir para que o Senhor possa usar os nossos filhos, usar a nossa família, para que sejamos um testemunho nesse mundo. Amém, irmãos? Mas antes de orar, eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor em Provérbios. Eu quero meditar num versículo da palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 17 e o versículo de número 6. Está escrito assim no texto sagrado: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Amém, irmãos? Então veja que este é o grande benefício de nós podermos viver em família. Esse deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo. Poder, através das nossas famílias, constituir os filhos, para que os filhos possam ter os seus filhos, a fim de que nós possamos ser coroados neles, e que eles possam glorificar a Deus por nós. Amém, irmãos? Então eu vou pedir para que você agora possa dar a mão aí para aquele que faz parte da sua família, tua esposa, teus filhos. Eu vou chamar o irmão Theo, que é o responsável do grupo de casais, e ele vai fazer esta oração junto com os irmãos. Nós vamos agradecer a Deus por este grande benefício, por essa visão que a palavra de Deus nos dá, e também pedir ao Senhor para que Ele possa nos usar como família, para que a gente possa lançar essa semente ao redor de onde nós estivermos, de onde nós vivermos. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, irmãos. Glorioso Deus, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua igreja, meu Pai, te louva, a Tua igreja, meu Deus, te sauda, a Tua igreja clama a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento da Tua igreja poder se unir, poder em comunhão te buscar, meu Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos, meu Deus, pelas nossas famílias. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que cada vez mais a nossa família esteja unida em Ti, meu Deus. Que a nossa família possa estar aos Teus pés, Pai. Em nome de Jesus, Deus, derrama do Teu Espírito Santo sobre todos da nossa família. Pai, em nome de Jesus, guarde todos os casais, guarde todos os filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor sobre as famílias. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo que venha a querer romper, tudo que venha a querer atrapalhar, meu Deus, é no nome de Jesus que nós repreendemos agora e nós expulsamos no nome de Jesus. Pai, conforme o Teu louvor, meu Deus, nós nos unimos a Ti, Pai. Nós seguiremos firmes juntos, buscando, meu Deus, o encontro contigo, Pai. O Espírito Santo nos leva, meu Deus, nos leva a Ti, Senhor. Isso é o que nós buscamos, Pai. Nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus Cristo, por todos aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça as nossas casas,
fortaleça as nossas famílias, Pai, no nome de Jesus, Pai, para que a gente possa ser um exemplo, Deus, um exemplo de como é viver aos Teus pés, de como ter o Senhor sobre a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, fortaleça-nos, Deus, diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, para que a gente possa ser um testemunho vivo, meu Deus, neste mundo, para que todos possam ver as Tuas famílias. Em nome de Jesus, todos possam Te buscar, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, eu creio no poder da família, meu Pai. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, do que uma família diante do Senhor é capaz, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, que possamos ser exemplos, Pai, no nosso trabalho, que possamos ser exemplos, meu Deus, em nome de Jesus, na nossa igreja, que nós possamos ser exemplos, meu Pai, onde nós residimos, onde nós moramos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela nossa família, muito obrigado, meu Deus, pelos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, meu Deus, pelo Senhor nos unir em família diante de Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Derrama Teu Espírito Santo, Deus, sobre as nossas vidas. Dependemos de Ti, Pai. Dependemos do Teu Espírito sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja fortalecendo agora todas as famílias e que Jesus Cristo esteja presente em todas as famílias. Em nome de Jesus, dependemos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos pegar a nossa Bíblia. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, nós vamos ler o versículo de número 13 e também o versículo de número 14. Glória a Deus. Diga assim: agora eu estou preparado para receber a Tua palavra. Senhor, fala comigo, porque eu preciso dela. Porque ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Amém. Aleluia. João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, repete comigo: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Repete de novo: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Com a sua Bíblia aberta, pode tomar o seu lugar, olhando para ela, olhando para esse versículo, porque esse versículo, ele é muito importante na nossa vida. Não somente pelo fato dele nos trazer uma grande promessa, uma promessa de resposta, porque eu não quero interpretá-lo, não. Eu não faço questão aqui de simplesmente lê-lo, mas eu quero a revelação dele. A interpretação pode nos afastar da realidade da palavra de Deus, mas a revelação nos aproxima dela. E tem versículo, tem texto da palavra que a gente precisa, para poder alcançar uma revelação, precisa de muita consagração, precisa às vezes de muita oração, precisa às vezes de até um jejum, e esperar também o tempo de Deus para que a palavra seja revelada.
Mas esse versículo, ele é um daqueles versículos que faz parte da obra salvífica do Senhor Jesus. E ele não depende de muito conhecimento bíblico, ele não depende de muita cultura, ele não depende do estado emocional que a gente está vivendo para que a gente possa compreendê-lo. Ele é muito simples, ele é muito raso, entretanto muito grande e profundo. Veja o versículo de número 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas ao mesmo tempo que ele nos traz essa revelação, e isso a gente gosta, e isso a gente quer, e isso a gente espera, esse versículo também nos leva a uma experiência de avaliação. Porque quando a palavra fala que tudo aquilo que nós pedirmos, Ele vai fazer, isso depende também de algumas outras coisas associadas a esta palavra, que faz parte dessa doutrina, para que ele se torne realidade na nossa vida. Não basta simplesmente uma pessoa pedir. Veja que o versículo 13 já coloca uma condição aqui muito importante. O versículo 13, ele repete praticamente o versículo 14, abrindo o precedente aqui de uma motivação, pelo motivo do qual o versículo 14 pode se cumprir na nossa vida. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Está lá no 14. Mas ele abre aí o nosso entendimento do propósito para que estas coisas possam então acontecer. E ele diz que o fim para que isso possa acontecer é que o Pai seja glorificado no... Bom, nós já temos aqui então algo para pensar. Se aquilo que nós pedirmos, o Pai vai ser glorificado no Filho, então isso está dentro da doutrina da palavra que nos traz esta promessa. Mas se aquilo que eu peço não glorifica o Pai, e se aquilo que eu peço não faz parte daquilo que o Filho me ensina, então não adianta eu pedir. Então, ao mesmo tempo que esse versículo me leva à promessa, esse versículo também me leva a uma avaliação de como está a minha vida com Deus. Porque se a minha vida ela está bem com Deus, então esse versículo ele tem que se completar em mim. E tudo quanto eu pedir em nome dele, isto será feito. Porém, se eu peço e nada acontece, então isso me leva a avaliar de que eu não estou em plena comunhão com Deus para que esse versículo possa então se completar. E às vezes isso leva muitas pessoas a desistir, porque a pessoa pede, mas não recebe, porque a pessoa busca, mas não acha. Mas ao invés de desistir, a palavra de Deus, ela está aqui para nos motivar, não para nos desanimar. E ela está aqui justamente para a gente olhar pelo fato de que, se nós ajustarmos algumas coisas, esse versículo vai poder se completar em nós e acontecer e realizar aquilo que nós então tanto queremos, de pedir e acontecer, de orar e Deus responder, de clamar e Deus fazer e operar. Então, eu quero levar os irmãos a não somente conhecer esta palavra, mas experimentar essa palavra. A igreja que eu digo, não somente a nossa, mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem se afastado um pouco dessa ferramenta. E nós, às vezes, muito mesmo com o nosso coração cheio de fé, às vezes nós buscamos alcançar aquilo que nós precisamos, através de algumas atitudes que são mais carnais do que espirituais.
sendo que este versículo, ele nos leva à grande realidade do fato de Deus ter nos reunido aqui. Que tudo quanto nós precisarmos, tudo quanto nós necessitarmos, tudo quanto nós viemos a ter, para alcançar na nossa vida, isso deve ser feito através de oração. E a igreja tem se distanciado um pouco dessa questão de orar. E muitas vezes, quando nós queremos alguma coisa, a gente faz a conta para ver o quanto nós temos no bolso. E se o que nós temos no bolso dá para comprar aquilo que nós tanto queremos, a gente dispensa a oração e a gente usa o recurso e a gente compra. E veja que isso, às vezes, vai até um pouco mais profundo, porque às vezes, mesmo fazendo essa avaliação e verificando que não temos, nós parcelamos, nós dividimos. E deixando a oração de lado, nós tomamos posse daquilo que nós sonhamos e queremos. Ao passo que Jesus nos ensina um outro caminho. Jesus nos ensina o caminho da oração. Porque às vezes nós podemos ter o recurso, mas às vezes nós não estamos no tempo de Deus para comprar. Nós não estamos no tempo de Deus para vender. Nós não estamos no tempo de Deus para fazer, ou nós não estamos no tempo de Deus para parar. Por isso que é melhor, ao invés de usar como ferramenta as coisas deste mundo que nos capacita a possuir, é melhor a gente ouvir o conselho da palavra e possuir somente quando for resposta de oração. Porque se quando nós pedirmos, nós recebermos, então é o tempo de Deus na nossa vida. Aleluia. E se nós tivermos essa resignação, se nós tivermos essa maturidade espiritual, de buscar em Deus tudo que nós precisamos, então tudo aquilo que pedirmos em nome dEle, nos será feito. Você pode crer e aplaudir o Senhor Jesus para isto? Aleluia. E existe não um costume, mas existe uma doutrina na palavra de Deus a respeito desta questão, por exemplo, de oração. E eu quero compartilhar com você, e levantar com você aqui nesta noite, e fazer da nossa igreja, uma igreja que vai buscar a realidade dessa palavra e as bênçãos dela. E dar início aqui hoje a uma campanha de oração. Uma campanha que vai chamar, e tudo quanto pedirmos em nome dEle, Ele, e tudo quanto pedirmos em nome dEle, Ele, pode aplaudir o Senhor e glorificar. Aleluia, aleluia. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Quem crê dá um glória. Aleluia. E para isso nós vamos nos preparar. Para isso nós vamos nos doutrinar. Eu gosto dessa palavra. Tem gente que não gosta dela, porque parece que essa palavra doutrina significa disciplina. E não é. Doutrina significa um aprendizado. E quando nós aprendemos as coisas de Deus, elas promovem resultado na nossa vida. Então, se você abrir comigo em Mateus, abra lá, Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos começar essa campanha agora. Diga assim: tudo que eu pedi, em nome de Jesus, Ele vai fazer. Amém. Vamos colocar isso em prática. Eu sou testemunho disso, irmão. Eu já fiz muitas dessas experiências com Deus, de pedir coisas para Deus que estavam muito longe de mim, muito distante de mim, e através da oração estas coisas se aproximaram e se realizaram em mim. Eu posso pregar essa palavra porque eu tenho testemunho dela. Aleluia. Porque eu não vou pregar uma palavra que eu ouvi falar, não, eu vou pregar uma palavra que eu vi. Amém, irmão? Então olha o que está escrito aí
em Mateus, no capítulo de número 6, e a partir aí do versículo 9, nós temos aí a maneira que o Senhor Jesus nos ensina a pedir, porque o texto fala exatamente isso, e tudo quanto pedir. Então, como que eu peço a Deus? Os discípulos perguntaram isso para o Senhor Jesus: Senhor, como que a gente pede? E aí Jesus fala assim: vocês devem pedir através de oração. Existem muitas maneiras nesse mundo de se pedir alguma coisa para as pessoas. E existem muitas maneiras de se pedir as coisas também para Deus. Mas a maneira que Jesus Cristo nos ensinou, e é exatamente esta que nós devemos aplicar, é orar. Mesmo dentro da igreja evangélica, tem gente que pede com lágrimas. Mas Jesus não disse que o Senhor vai responder às nossas lágrimas. Tem muita gente que pede, às vezes com revolta. Mas Jesus não nos ensinou a buscar as coisas em Deus através da nossa revolta. Às vezes as pessoas gritam diante de Deus, mas Jesus também não nos ensinou que o nosso grito vai fazer com que a gente alcance. Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu, recebereis. E quando ele disse esse pedirdes, ele estava se referindo justamente ao fato de orar. E o fato de orar também, muitas pessoas acabam criando uma grande falha nessa questão da oração, porque elas fazem da oração apenas um pedido. É como se a pessoa fosse em algum lugar desse planeta e fizesse, você sabe que existe por esse mundo afora lugares que são reservados para se fazer pedido. Tem gente que faz um pedido diante de uma fonte, tem gente que faz um pedido diante de um rio, diante de uma cachoeira, tem gente que escreve um papelzinho, né, e põe num balão de oxigênio. Existem muitos lugares assim. E também dentro da igreja do Senhor Jesus tem muita gente fazendo pedido, e não recebe resposta. Porque Jesus não nos ensinou somente falar, mas Jesus nos ensinou a estarmos, em primeiro lugar, prontos para ouvir. Mas na oração a gente não para ouvir, a gente para orar. Presta atenção. Quantas vezes você dobra o teu joelho, ou até mesmo de pé, ou de qualquer maneira, você faz uma oração e você segue o curso da sua vida. Experimenta mudar. A oração não é um monólogo. A oração é uma conversação. O que é um monólogo? O monólogo só uma pessoa fala, mas uma conversa, a gente fala e alguém responde. Então, quando você orar, esteja preparado não somente para falar, mas esteja preparado para ouvir, porque o nosso Deus fala, aleluia, e Ele responde orações. Então você ora e permanece um pouquinho mais, ora e espera a resposta. A Bíblia fala que Jacó teve uma experiência dessa com um anjo, e antes de receber a resposta, o anjo dispensou ele. Ele falou não, agarrando o anjo pelo pé, ele disse: não te largarei enquanto tu não me abençoares. Assim deve ser a motivação da nossa oração. Se tudo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, Deus fará, então nós precisamos orar e receber resposta A gente muitas vezes vai para a oração quebrantado, machucado, ferido, arrasado, mas nós não podemos sair assim de lá. Nós podemos orar no meio da guerra,
Nós podemos orar, às vezes, com feridas no nosso coração. Nós podemos orar chateado, magoado, mas quando levantarmos, nós precisamos nos levantar refeitos diante de Deus. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Então, diante da pergunta dos apóstolos a Jesus, como que nós devemos fazer isso? Então Jesus ensinou a oração. E aí em Mateus, no capítulo 6, versículo de número 9, ele fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que veja que, quando o Senhor Jesus, ele ensina esta oração, ele ensina essa oração como modelo. Mas se você olhar um pouquinho antes desse texto que nós lemos, no mesmo capítulo 6, a partir do versículo 5, ele ensina a maneira que essa oração deve ser praticada. E a primeira coisa que ele coloca está lá no versículo 5, dizendo assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Viu aqui? Um modelo de oração sem resposta. Viu aqui? Por que que muitos de nós faz uma oração e o versículo de João não acontece? A gente pede, mas a gente não recebe. Veja que a Bíblia fala que existe algumas maneiras de se orar que nós já recebemos. Por quê? Porque fazemos da maneira errada. E quando ele fala que, olha, vocês não venham fazer como os hipócritas. Então ele está dizendo isso para toda a igreja. Nós não podemos fazer a oração como os hipócritas fazem. Por quê? Qual é a característica da oração dos hipócritas? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Jesus estava querendo dizer assim, olha, que quando nós vamos falar com Deus, muita gente já está sabendo. É a oração do hipócrita. Muitas vezes quando nós vamos, Deus é o último a receber a nossa oração, mas nós já pedimos para o amigo, nós já pedimos para o companheiro lá de trabalho, nós já falamos com o papai, nós já falamos com a mamãe, nós já falamos com a família, nós já falamos com todo mundo. Ora, se nós já falamos com todo mundo, para que falar com Deus? É a oração do hipócrita. Porque nós já esperávamos resposta das pessoas que nos rodeiam. E Deus não divide a sua glória. O Senhor é Deus. Aleluia. E desde o início, quando Ele se revelou, Ele fez questão de dizer: eu sou Deus e sou Deus zeloso. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. A oração do hipócrita é a oração formal. É aquela oração para a pessoa poder dizer: não, eu já até orei. Mas na verdade ela não está esperançosa da resposta de Deus. Ela está esperançosa da resposta do amigo. Ela está esperançosa da resposta daquela pessoa que ela acha que pode fazer alguma coisa por ela. Mas ela não está esperançosa na resposta de
Deus. Portanto, aquele que ora com esse tipo de hipocrisia, da parte de Deus, Deus já considera recebido. Se você espera do amigo, o amigo que te favoreça. Se você espera do pai, o pai que te favoreça. Se você espera da mãe, a mãe que te favoreça. Se você espera dos amigos, o amigo que te favoreça. Mas se você espera de Deus, tudo quanto pedirdes no nome de Jesus, Ele fará. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. O que Deus está falando aqui, é que Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Quando você tiver alguma necessidade, Ele quer ser o primeiro a ser invocado, o primeiro a ser buscado, o primeiro a ser creditado. Ele quer ser o primeiro, com o propósito de te alcançar, com o propósito de te abençoar. Amém? Depois ele fala assim, ó: tu, porém, quando orares, entra no teu e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em, e teu pai que vem em secreto te recompensa. Por que muitas vezes as pessoas não recebem resposta? Mesmo recebendo, porque quando ela ora a Deus, existe já tantas pessoas que conhecem o problema dela, que quando Deus responde, ela não é capaz mais de entender se é Deus que está falando, se é o homem que está falando, ou se é o diabo que fala. Então, nessa dúvida, a resposta de Deus passa por ela, e ela então não é alcançada. O que o Senhor Jesus está ensinando? Quando você orar, ora em secreto com Deus, de maneira que ninguém saiba, porque a hora que alguém falar, a hora que alguém fizer, a hora que um vento soprar, a hora que algo se mover, você vai entender: é Deus fazendo na minha vida, é Deus respondendo a minha oração. Deus respondendo. Quando você somente e Deus sabe do seu problema, da sua situação. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele continua dizendo assim, olha: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Isso quer dizer que o muito falar, ao invés de mover a Deus, desgasta Deus. Porque o muito falar mostra uma incredulidade diante de Deus. Então a Bíblia está dizendo que quando nós orarmos, nós precisamos ser objetivos. E quando nós formos falar de novo com Deus a respeito daquela situação, que a gente venha a ser renovado diante dEle. Nós podemos falar da mesma situação, enquanto Deus não responde, enquanto Deus está fazendo a obra, a gente não precisa deixar de lado, não, nós podemos continuar apresentando diante dEle, mas de uma maneira renovada. Nós não podemos ser repetitivos. Por isso que o fato de nós repetirmos a oração modelo que Jesus nos ensinou, não faz de nós uma pessoa que ora. E muitas pessoas falam assim: vamos fazer uma oração? Vamos então orar. Elas chamam de Pai Nosso, porque é assim que a oração começa. A oração, ela começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Mas na verdade ela recebe como título na Bíblia a oração dominical, a oração modelo. A oração modelo.
quando nós repetimos essa oração, nós infligimos justamente a doutrina do versículo 7. E nós vamos usar de vãs repetições. E nós fazemos dessa oração modelo uma repetição. E uma repetição nada mais é do que uma reza. Então eu vou ensinar para você. Existe a reza, existe a prece e existe a oração. Quais são as diferenças? A reza são aquelas ladainhas, são aquelas repetitivas. Essas são as rezas. E nem toda reza que às vezes as pessoas consideram são realmente reza. Mas muitas rezas, na verdade, elas são petições diante de Deus de maneira equivocada. Elas se tornam condições das quais Deus não se agrada. Elas, ao invés de ser nem rezação, não são oração, não são reza, mas são apenas uma maneira de invocar a Deus de uma maneira errada. Como, por exemplo, uma prece. Tem muita reza que é prece. Porque qual é a consideração da prece? A prece é aquela que faz a invocação de mortos. E às vezes a pessoa faz uma oração, às vezes a pessoa faz uma reza usando os mortos para chegar a Deus. Quando a pessoa, por exemplo, pede a Deus através de Maria, não está fazendo uma oração, nem uma reza, mas está fazendo uma prece. Quando a pessoa pede a Deus através de um ente querido, de um falecido, ela não está fazendo nenhuma reza, nenhuma oração, ela está fazendo uma prece. Quando a pessoa invoca algum tipo de morto para poder se aproximar de Deus, isso é considerado então prece. Então existe prece, existe reza e existe oração. E para que o versículo se cumpra em nossas vidas, o versículo de João, precisa ser através de uma oração, porque foi assim que Jesus então ensinou. E quando, olha lá, no versículo de número 7, e quando, olha aí, no versículo de número 9, melhor dizendo, portanto, vós, deve fazer o que, pessoal? Portanto, vós orareis assim. Então não é para a gente rezar. Por isso que a verdadeira igreja do Senhor Jesus não reza o Pai Nosso. Ela tem o Pai Nosso como modelo de oração. E quando a igreja reza, ela desagrada a Deus e ao invés de se aproximar de Deus, ela se afasta de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pode aplaudir, glorificar o Senhor Jesus. Primeiro dia da nossa campanha vai ser para ensinar você a parte A desta oração aqui. Porque nessa parte A da oração, ela está dividida em 3 partes. Veja, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então, Jesus está ensinando aqui um modelo, e ele enfoca 3 coisas que nós podemos, não precisa decorar nada do que está escrito aí, você precisa só enfocar 3 coisas que são importantes, das quais o Senhor Jesus estabelece, que é considerar o seu nome, o seu reino e a sua vontade. 3 coisas, diga, o seu nome, seu reino e a sua vontade. Olha lá, santificado seja o seu, foca o nome, grifa o nome, venha a nós o teu, foca o reino, grifa o reino, faça-se a tua, foca a vontade, grifa a vontade. Então, quando Jesus está dizendo isso, é porque tem muito
muitos nomes. É porque as pessoas pedem para muito tipo de gente. Pede para vivo e pede para morto. E quando a igreja do Senhor Jesus ora, ela pede para o Pai. Aleluia. E Jesus então nos ensinou essa maneira, né? Portanto, vós fareis assim: Pai nosso que estais no céu. E aqui, irmão, existe uma novidade muito grande, que para nós parece uma coisa simples, mas quando Jesus estava ensinando, isso aqui era uma quebra de tabu muito grande, porque Deus não era visto como Pai, Deus era visto como Deus, revelado no Velho Testamento. E como que ele era revelado no Velho Testamento? Como que Abraão orou? Como que Moisés orou? Como que os profetas oraram? Eles não fizeram oração ao Pai. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar Deus sendo chamado de Pai no Velho Testamento em apenas 2 versículos do livro do profeta Isaías, não falando a respeito do momento em que ele vivia, mas profetizando a respeito do nosso. Porque Deus no Velho Testamento não era visto como Pai. Deus no Velho Testamento foi apresentado, ele se apresentou a Abraão, por exemplo, como Iavé, ou Javé, que é a tradução de uma palavra hebraica, escrita somente de uma maneira esquisita para o nosso vocabulário, mas somente com consoante, não tem nenhuma vogal, é uma palavra hebraica, que significava Iavé. Em muitas traduções bíblicas você vai ver lá Javé, que depois, com uma intimidade maior, através de um relacionamento com ele, pós Abraão, foi acrescentada essa palavra, também a palavra Adonai, acrescentando a ela as vogais, junto com aquelas consoantes, ligando tudo, e fazendo então uma palavra que você conhece, que é Jeová. Então no Velho Testamento, quando as pessoas oravam a Iavé, oravam a Jeová. Quando elas clamavam ao Deus eterno, ao Deus criador do céu e da terra. E se você olhar comigo, uma das grandes orações do Velho Testamento, se você abrir comigo em 1 Reis capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, uma das grandes orações que movimentou, que transformou o tempo do Velho Testamento, capítulo 18, a oração que fez Elias. No versículo de número 36, ele vai fazer a oração e ele não usa nem a terminologia de Iavé e nem a terminologia de Jeová, mas ele ora a Deus dizendo assim no versículo de número 36. Diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique sabendo hoje, sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Então, veja que ele não sabendo ainda, não tendo aquela afinidade, ele se volta então a um Deus com dificuldade de colocar nele um nome. E ele então, para dar um nome a Deus, ele fala Deus de Abraão.
Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E você vai ver no Velho Testamento em muitos lugares os profetas orarem dessa maneira, direcionando as suas orações a um Deus que tinha se manifestado através de algum testemunho. E a Bíblia fala que Deus então respondeu esta oração de Elias. Então, para Abraão, Deus se apresentou com a sua voz. Para Moisés, Deus se apresentou com a sua glória. Mas para nós, Deus se apresentou através do seu Filho, Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus Cristo nos levou à presença do trono. E nos ensinou nem a pedir a Javé e nem a Jeová. E disse para nós: e tudo que pedirdes ao Pai. Aleluia. Jesus nos levou à intimidade de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isto? Jesus nos levou à intimidade com Deus. E isso nos mostra o quê? Que Deus não responde qualquer oração. Porque Jesus está ensinando não qualquer pessoa a orar. Jesus está ensinando os filhos. Diga filhos. Os filhos a orar. Aquele versículo não se cumpre na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas ou qualquer pessoa pode orar, mas não significa que Deus tem obrigação de responder, mas aos filhos não. E todo que orar, e todo que pedir em meu nome, Ele fará. Então, essa é a oração do filho. Então, qual é a oração que Deus responde? A oração do filho. E quando o filho tem intimidade para chegar na presença de Deus e chamá-lo de... É uma questão de intimidade. E essa questão de intimidade, ela é muito interessante. Eu tenho um exemplo na minha casa, por exemplo. E eu lembro que na minha geração, era muito difícil um filho chamar o pai de papai, a mãe de mamãe. O que não é difícil na geração de hoje. Eu, por exemplo, nunca chamei meu pai de papai. Nunca chamei minha mãe de mamãe. Porque os nossos pais eram diferentes. Os nossos pais, eles tinham uma intimidade reservada. Existia um limite que a gente tinha acesso a eles. Não estava franqueada esse limite, não. A gente tinha o limite do respeito, da reverência. E a gente chamava então o pai de pai e a mãe de mãe. Mas eu vejo que essa nova geração, eu vejo meus filhos, por exemplo, quando chega para minha esposa e pergunta de mim, eles não perguntam do pai. Eles perguntam: onde está o papai? E eu vejo que eles fazem isso com muita tranquilidade. E eu nunca senti essa liberdade de falar assim com meu pai e me sentir bem. Eu me sentia bem em chamá-lo de pai. Mas eu não sentia, papai não ia ficar bem no nosso relacionamento. Mas eu vejo que para os meus filhos fica bem, eles se sentem na liberdade. Por causa de uma intimidade, a oração é a mesma coisa. Não é uma questão de uma escolha, de nós selecionarmos, você é filho, você não é. E você é filho por causa disso, disso e disso, e você não é filho por causa daquilo. Não, esta condição é uma questão de intimidade, eu vou mostrar isso para você. Não é a igreja que faz essa seleção, não é o pastor que faz essa seleção, não são as pessoas, mas o próprio Deus que faz. Você quer ver? Abra comigo, olha lá, em João, ou melhor, vamos em Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 14, vai fazer a seleção. Vai dizer quem é filho e quem não é filho. Porque não é uma questão de ser igreja, não é a pessoa falar assim, não, eu sou de tal igreja, então eu sou filho. Porque a igreja fala que ela é a igreja escolhida. Não, não existe uma igreja escolhida pelos homens na presença de Deus. Existe a igreja escolhida pelo próprio Deus. Amém, irmãos? Então, Romanos capítulo 8, versículo 14, fala assim, ó, pois todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de... Ó, isso é uma afirmação, pessoal. Então, não fica aqui, por exemplo, uma condição. Não fica aqui, por exemplo, uma dúvida. Isso é uma afirmação. Quando que uma pessoa, ela se sente e ela é capaz de viver o fato de ser filho de Deus? Quando ela se deixa ser guiada pelo Espírito de... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, diga, são filhos de Deus. O pastor pode dizer que não é, mas ela vai entender que é filha de Deus. A igreja pode dizer que não é, mas ela vai entender que é filha de Deus. Ao passo que nós podemos acariciar e alguém dizer assim, olha, mas você é filho de Deus. E a pessoa não se sentir filho de Deus. A gente estimular, falar, vai em frente, porque olha, você também é filho, todos são filhos. E as pessoas perceberem que não tem a intimidade de filho, porque não tem. Porque só tem quem é guiado pelo Espírito de... Agora, olha como esclarece o versículo de número 15, fala assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba. Então veja que a pessoa só se sente bem chamando Deus de Pai quando ela é guiada pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, é que testifica nela que ela é filha de Deus. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. E olha que Romanos está dizendo assim, né? No versículo número 15. Mas recebestes não o espírito de escravidão. Então, tem muita gente que ainda tem o espírito de escravidão, mas que chega na presença de Deus e fala, Pai. Mas ela não sente Deus como Pai. Porque o nosso Deus não é pai de escravos, mas o nosso Deus é pai de livres, pelo sangue de Jesus, porque se o Filho te libertou, verdadeiramente sereis. Não é lindo o Evangelho? Não é lindo entender os versículos da Bíblia? Mesmo que alguém impeça, mas o Espírito testifica e fala para você, não liga não fica chateado, você é filho. Mesmo que alguém te barre, mas o Espírito vai dizer para você, não fica amargurado não, você é filho, amém? Você pode aplaudir, adora o Senhor e glorifica a Deus. Pastor, mas eu tenho um problema, eu estou nessa condição, eu não me sinto como filho. Ninguém pode fazer nada por você. Só você é que pode mudar essa situação. Se você não se sente como filho, ninguém vai poder mudar essa condição, a não ser você. E o que você precisa fazer? Você precisa começar a se permitir ser
guiado pelo, diga assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Aleluia. E o apóstolo em Romanos, ele leva a essa intimidade dessa nova geração. E ele fala assim, ó, baseados no qual clamamos. Aí está escrito assim, ó, Abba, Pai. Na verdade, o que está escrito aí? Abba, o que é Abba? Abba é uma palavra hebraica, que não foi traduzida, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, e não no grego sofisticado. Foi escrito no grego comum, chamado grego koiné, que todo mundo conhecia. Então, esse pai, é porque aí estava escrito em grego, pai, e esse pai foi traduzido. Mas o Abba estava no hebraico, e ele não foi traduzido. Então, na verdade, o que o apóstolo escreveu aí, é que baseados no qual clamamos, e ele pôs pai no hebraico e pai no grego, de tal maneira que as duas palavras formam uma profunda intimidade, de pai para pai. Pode uma coisa dessa, irmão? Olha a intimidade que Jesus Cristo nos concedeu, de não termos somente um Deus eterno, mas um Deus que é o nosso Pai, e nós somos seus filhos. Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, qual é a oração que dá certa? Qual é a oração que não falha? É a oração do filho. Então você precisa ser filho. E para ser filho precisa ser guiado pelo... a campanha está dando certo. Aleluia, glória a Deus por isso. Para a gente concluir, então veja aí. A respeito do nome de Jesus. A respeito do nome, né, que nós devemos invocar. E quando orar, fazeis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso... Olha aí. Então, a oração que dá certo é a oração do filho, que se aproxima diante não somente de Deus, mas de Deus como Pai, na intimidade. E faz com que aquilo que vai ser colocado na oração, o motivo, o propósito da oração, faz com que o nome de Deus seja e permaneça santificado. Esse é um grande cuidado, porque o próprio Deus zela disso. Hoje não se tem mais esse costume de zelar pelo nome. Muita gente não tem mais esse costume. O nome está comprometido, e a pessoa fala assim: ah, eu não ligo. Não tem problema o meu nome estar comprometido, mas não é assim que Deus ensina. Olha, abre lá comigo Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 36. Versículo de número 22, fala assim: dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas eu faço isso pelo meu santo nome, que na verdade vocês profanaram entre as nações por onde fostes. Olha o 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão
não por causa de vocês, mas por causa de mim, que eu sou o, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E o que ele vai fazer para tornar o seu próprio nome santificado, zelar do seu próprio nome? Ele vai abençoar Israel. Olha que coisa interessante. Então, as bênçãos que nós recebemos não é porque nós merecemos, é para que o nome de Deus seja em nós santificado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode glorificar? E é por isso que tem oração que não dá certo. Por isso que tem oração que não dá certo, que a pessoa não está preocupada com Deus, está preocupada com ela. Deus, como é que eu vou passar esse vexame? Deus, o que é que vão falar de mim? O que é que vão falar da minha família? Que vão falar, Deus, acerca da minha honestidade? Não, eu não posso passar por isso, Senhor, faz um milagre. E nada acontece. Seja santificado não o nosso, mas o teu, Senhor. Moisés fez isso. Senhor, como que o Senhor vai matar esse povo aqui no deserto? Vão falar de quem? Que disse Moisés? Vão falar do Senhor. Vão falar que o Senhor tirou eles de lá e o Senhor trouxe eles e matou eles nesse deserto. O que fez Deus? Recolheu os anjos da batalha e atendeu a oração de Moisés. E vai atender a sua também, porque Deus não falha. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Olha aí, ó. Olha o que ele fala para Israel, ó. Tomar-vos-ei entre as nações, versículo 24 de Ezequiel, do capítulo 36. Tornar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o espírito de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós serei o meu povo, e eu serei o vosso. Olha quanta coisa boa que Deus ia fazer. Mas por que Deus ia fazer? Para tornar o nome dele santificado, honrado. João, vai lá, João capítulo 12. Jesus fazendo uma oração, e a oração de Jesus não falhava. Aleluia. Jesus fazendo uma oração, capítulo 12, versículo de número 28, Jesus fala assim na oração: Pai, glorifica o teu nome. Senhor, faça tudo para que o teu nome seja glorificado. Ó a resposta que ele recebeu: então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda Você está conhecendo Deus aqui? Jesus, Senhor, glorifica. E ele: já fiz isso, e vou continuar fazendo isto. Diga assim: e Deus vai continuar fazendo isto. Então você quer receber resposta na oração? Faça uma oração para que você seja abençoado, mas o Senhor seja glorificado. Quando as pessoas olharem para você e ver o milagre, não vão falar que você é o cara, não vão falar que você é inteligente, você vai tomar esse cuidado. As pessoas vão olhar, vai ver o milagre e vai dar glória a
Deus por isto. Pode aplaudir e glorificar. Não precisa abrir, mas você vai lembrar de memória. Quando Elias faz aquela oração que nós lemos aqui, e ele começa a sua oração dizendo assim: Deus de Abraão, Deus de, e ele invocou o nome do Senhor, e o Senhor ouviu aquela oração, e enviou o fogo e o fogo consumiu o holocausto, e queimou a lenha, e secou aquela água que estava ali naquele rego em volta do altar. Quando o povo viu aquilo, está escrito assim na palavra: o que vendo todo o povo não disse, Elias é Deus. O povo não disse, Elias é tremendo, Elias é poderoso, Elias é santo. Não, o versículo 39 fala assim: o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disseram, o Senhor é. Pode aplaudir e glorificar. O Senhor é Deus. E Elias fica de pé. E Elias fez questão de dizer: o Senhor é Deus e eu sou o seu servo. Levanta a sua mão direita e fala assim: o Senhor é Deus, eu sou seu servo. Vira para o teu irmão e avisa ele, fala: ó, o Senhor é Deus, eu sou seu servo. As pessoas estão errando você. As pessoas estão olhando para você e achando que você é Deus. Avisa elas. Fala: não, eu não sou. A pessoa chega para você e fala assim: não esperava isso de você. Vou falar para ela: não, mas você confundiu, eu não sou Deus. Diga para elas assim: ó, o Senhor é e eu sou seu. Repete: o Senhor é e eu sou seu. A gente falha, a gente erra, mas por que Deus te abençoa tanto? Porque eu sou filho. Amém? Você pode aplaudir e glorificar? Diga assim: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Ele é Deus, eu sou filho. Aleluia! Põe a mão no seu coração. Fecha os teus olhos por um instante. Não vamos sair daqui somente porque nós ouvimos a sua palavra. Mas vamos sair daqui depois da palavra de Deus ter trabalhado dentro do nosso coração. E que esse seja um momento para você considerar se a sua vida tem sido motivada pelo Espírito de Deus, ou se motivada pelo teu próprio espírito. E que a palavra nos fala hoje, é exatamente essa oportunidade de nós nos posicionarmos diante da vontade dEle, renunciando muitas coisas que são do nosso coração, renunciando muitas coisas que fazem parte da nossa vaidade, muitas coisas que fazem parte do nosso ego, e nos propondo nesta noite, pelo menos nos propor, porque na verdade a gente não sabe como fazer isso na prática, mas quando a gente se propõe, o próprio Deus nos ensina. Se você disser para o Senhor nesta noite que você quer
próprio Deus vai te levar, o próprio Deus vai te guiar, o próprio Deus vai te orientar. Mas somente aqueles que desejam. Abra o seu coração a Deus nesta hora e diga para Ele: Senhor, eu quero aprender a andar na direção do Teu Espírito. Eu quero aprender a fazer a Tua vontade. Eu quero aprender a conhecer a Tua vontade. Esse é um passo que nós podemos dar. E nada mais que isso. O resto é Deus que faz na nossa vida. Porque não somos nós que abrimos a porta, mas Ele que abre, e a gente entra por ela. E quem entra, encontra boa pastagem, diz a palavra. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, ensina-me a andar todos os meus dias, sendo dirigido, motivado pelo Teu Espírito Santo. Eu não sei como fazer isto, mas eu creio que o Senhor pode me dar o discernimento e a capacidade de revelar e me fazer conhecer a Tua vontade, porque muito embora eu não faça, mas é isso que eu quero, fazer a Tua vontade. Então me ensina, para que quando eu entrar em Tua presença, não me sinta constrangido e nem alienado, mas que diante do Teu trono eu possa me colocar e também Te chamar de Pai, como Jesus nos ensinou a orar. Põe a mão no teu coração. Entra na presença dEle e chama Ele de Pai. Diga para Ele, fala: meu Pai. E veja como isto soa no seu coração. Se existe uma intimidade, se existe uma ressonância, se existe um cântico, se existe um hino quando você fala isso. Aleluia. Porque é assim que tem que acontecer. Quando a gente, com o joelho dobrado, ou de pé ou deitado, a gente clama ao nosso Deus como Pai, diz a Bíblia que as portas do céu se abrem, e as janelas do céu também se preparam, para que sejam derramadas sobre nós bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, porque a palavra do Senhor não falha, e nela está escrito, repita comigo: e tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Diga: eu creio nas palavras do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Abre teus olhos. Coloque isso em prática. Vai para casa agora. Tenha uma semana abençoada. Mas não se esqueça. Você é filho. Precisa andar como filho. E fazer a vontade de Deus através do seu Espírito. Amém? Levante suas mãos para o céu. Deixa o Espírito Santo te guiar. Não tenha medo ao que o Espírito Santo te falar. E a tudo que Ele te falar, obedeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por uma noite tão maravilhosa. Te agradecemos por esta campanha, que vai ser uma grande bênção em nossas vidas, Pai. O Senhor vai nos ensinar como entrar em Tua presença,
e não vê mais nenhuma oração falhar, Senhor. Mas quando nós orarmos, o céu, meu Deus, vai ser favorável às nossas orações, Pai. Portanto, abençoa teu povo, com a graça do teu Filho, o amor do teu coração e com a presença do teu Espírito Santo, pois assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, agora e para todo sempre. E aqueles que crê, diga comigo. Amém. Pode aplaudir bem alto e exaltar bem alto o nome de Jesus, o nome de Jesus.